Você já teve momentos em que você olhou para suas contas e não fazia ideia de onde o dinheiro viria? Ou de que o que você tem para pagar suas contas hoje não é o suficiente? Você já pensou nisso? Você sabe que você precisa fazer alguma coisa, que você tem que ter mais uma entrada de dinheiro. Sabe que precisa ganhar mais, mas não sabe por onde começar. Da onde eu vou tirar esse dinheiro? E você também acaba olhando para outras pessoas que estão crescendo, que estão se resolvendo, estão fazendo a sua vida, estão pagando suas contas, estão ganhando. Você vê gente vendendo, você vê gente aprendendo, você vê empreendendo também, você vê gente construindo, né, patrimônio. Você vê tanta coisa acontecendo e você pensa, puxa vida, mas eu não estou conseguindo pagar as minhas contas. Como que essas pessoas fazem? Eu não estou conseguindo construir um patrimônio, eu não tenho dinheiro para tudo. Eu tenho lá N contas durante o mês para pagar, mas tudo que eu tenho aqui, tudo que eu fiz, não é o suficiente. Não é o suficiente, falta muito mais do que isso. Eu não tenho investimento, eu não tenho capital, eu não tenho estrutura. E você olha, mas como que não aparecem as oportunidades para mim? Como que isso acontece? Como que as pessoas fazem diferente do que isso? E eu não consigo dar a volta por cima, eu não consigo ter o dinheiro que precisa, suprir, crescer, investir. Eu já vivi isso. Eu já tive momentos que eu tinha tantas contas e eu ficava pensando, meu Deus, eu não faço ideia de onde vai vir esse dinheiro para pagar todos esses compromissos. E eram muitos. E foi num desses momentos bem críticos que eu descobri algo que mudou tudo. A maioria das pessoas não é que estão sem recursos. Elas só não conseguem enxergar os recursos que elas já possuem. E hoje eu quero te mostrar como é que você pode encontrar recursos aí, né? Dinheiro, recursos, oportunidades aí dentro da sua própria vida, assim como eu fiz. Eu vou te dar muitas sugestões aqui de que você pode aplicar aí na sua vida. Então, fica comigo até o final desse vídeo que talvez você vá aplicar alguma coisa que vai fazer total diferença aí para você. E olha só, eu já ganhei dinheiro vendendo lasanha, ensinando a fazer crochê, fazendo unhas, lavando banheiros. Eu já vendi conhecimento, já fiz muito artesanato na minha vida, eu já transformei todas as minhas habilidades, que eu tenho muita habilidade com as mãos, e fiz muito dinheiro, fiz muita renda. Gente, cabeleireira, fazendo trança nos cabelos. Eu já fiz muita coisa que você possa imaginar. Unhas nas casas. Talvez você me pergunte, o que você não fez até hoje? Imagine você, eu tenho 60 anos, desde os 7 anos eu já lembro que eu saía fazer venda com os meus irmãos, então você imagine quanta bagagem eu tenho aqui para contribuir com você e quantas ideias e quanta coisa eu já fiz nessa vida. Mas sabe quando que mudou tudo? Quando eu comecei a parar de olhar para aquilo que faltava e comecei a olhar para aquilo que eu tinha de melhor, aquilo que eu já tinha como meu. Aí é que as coisas começaram a mudar. Eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou revelar algo aqui nesse exercício que talvez seja uma oportunidade que esteja aí escondida há anos e você não tenha visto ainda. Se você não me conhece, eu sou Joyce Roncaglio, empreendedora há muitos e muitos anos, como você acabou de ouvir, eu compartilho ideias e melhores práticas de como você empreender através de histórias vividas, histórias reais. Então aproveita aí cada vídeo que tem, você pode utilizar dentro do seu dia a dia, do seu negócio, da sua vida, que eu também falo de mentalidade, falo de liderança e muitos outros temas. Então aproveita, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ativa o sininho para que quando eu lance novos vídeos, você receba a comunicação e possa usufruir de todo esse conteúdo. E também encaminha para mais pessoas que você sabe que precisa, ok? Vamos lá ao nosso assunto que interessa então hoje. Então agora papel e caneta na mão que eu quero fazer um exercício com você. Não perde essa oportunidade. O maior erro de quem precisa de dinheiro. O que acontece quando alguém precisa de dinheiro? Normalmente, o que essa pessoa faz? Ela começa a olhar para aquilo que está faltando. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho conhecimento, eu não tenho equipamento. Era uma coisa que eu falava, nossa, mas eu
não tenho isso, eu não tenho aquilo. Hoje eu vejo as mulheres que às vezes precisam gravar vídeo, elas falam, ai, Joyce, mas eu não tenho uma câmera boa fotográfica, eu não tenho luzes, eu não tenho não sei o quê, não precisa nada disso. Né? Então eu começo a olhar a falta de equipamento. Eu não tenho curso nessa área, eu precisava fazer um curso porque eu ainda não sei muito bem. Ah, mas se eu tivesse um sócio seria bacana, porque daí o sócio faria isso, eu faria outra coisa. Mas eu não tenho capital, eu estou sem nada de dinheiro, eu não tenho estrutura. N desculpas aparecem quando as pessoas estão com falta de dinheiro. Só que existe uma pergunta ainda melhor do que essa. Eu quero que você anote aí no seu papel, com a sua caneta, aí, pega aí nas suas anotações, com a caneta e escreva. O que eu tenho? Essa é a primeira pergunta que você deve escrever aí. Porque quase sempre existe alguma coisa, sempre você vai encontrar. Talvez você tenha, assim, uma habilidade, talvez você tenha uma receita única que é só sua, que é da sua família. Talvez você tenha lá no depósito uma máquina parada. Eu falo uma máquina parada porque eu lembro como eu ganhei dinheiro quando eu descobri que eu tinha uma máquina parada num depósito, então eu trago sempre histórias, né, como foi a minha vida. Roupas guardadas, né, você talvez tenha um conhecimento, talvez você tenha experiência, talvez você tenha uma facilidade que para você parece muito simples, muito óbvia, mas a gente acaba não dando importância real e como deveria para o óbvio, sabe? Mas outra pessoa, o que é óbvio, o que é comum para você, para outra pessoa pode ser extremamente importante. O problema é que a gente acaba fazendo o quê? Tanto eu quanto você, eu já falo que eu já fiz isso também. Então você está sempre olhando para quê? Para a falta. E não para os recursos que de repente você pode ter aí, ou emprestar, ou fazer uso. Tem N formas. E o primeiro mapeamento que eu quero te ensinar a fazer aqui é esse. Eu quero que você se faça algumas perguntas para você mesmo. E sempre, quando você vai se fazer essas perguntas, não olhe o como. Quando, às vezes, você tem uma resposta e você vai falar, mas assim, como que eu poderia fazer? Ah, mas eu acho que não vai dar, isso aqui acho que assim não consigo. Não, não pensa no como, só responde agora. Faz com que a sua mente fique focada na pergunta e na resposta. O como, e se é possível ou não é possível, isso é outro departamento, tá? Então, olhe para a sua casa, dê uma olhada para a sua casa. Olhe para o seu depósito, olhe para os seus armários, olhe lá para as suas gavetas, a sua história. Dá uma olhada para cada uma dessas coisas e anote tudo o que você vê. Então, por exemplo, o que eu tenho na minha casa que eu poderia fazer uso? Eu lembro de quando, eu vou contar uma história agora para você aqui, na minha primeira falência, eu tinha uma casa que tinha mais de 500 metros quadrados. E nessa casa eu tinha 7 televisões. A primeira coisa que eu fiz, na época a gente vendia horas de videogame, agora eu não lembro como chama o nome daquelas salinhas que as crianças iam comprar hora para jogar videogame. E eu vendi parte dessas televisões, eu peguei e deixei uma em casa, e depois eu vendi 2 ou 3 e comprei videogames. E as outras, então, o que eu fiz? Eu montei uma salinha, por exemplo, de 2x3 com cadeiras e as televisões, e eu vendia horas de videogame. E eu ganhei muita grana com isso, com as televisões que eu tinha em casa, porque não precisava ter 7 televisões em casa. 7 é conta de mentiroso, mas é verdade, eram 7 televisões que eu tinha. E aí, o que acontece? Ali eu usei um recurso próprio que eu tinha dentro da minha casa, mas eu deixei aqui a casa ficar pelada daquelas televisões para poder montar um negócio para começar com aquele próprio recurso que eu tinha, porque não tinha dinheiro, mas eu tinha um recurso, que eram as televisões, entende? Eu estou te trazendo esse exemplo só para você ver como você pode olhar para sua casa e verificar o que é que você tem na sua casa que você poderia utilizar para ganhar dinheiro, seja um jogo de panelas, para você fazer uma boa receita, uma boa, sei lá, um doce, um salgado para você vender. Depois eu vendi lasanhas, eu fazia lasanha em casa, né? Então eu quero que você anote tudo isso que eu estou te falando, de cada área da sua casa, da sua vida, dos seus carros, de tudo, depósito, sem julgar. Para você fazer um exercício tipo esse que eu te contei aqui das minhas televisões.
sem descartar, sem dizer, ah, isso aqui é muito pouco, isso aqui está muito velho, isso está feio, isso não dá, sabe? Só simplesmente responda dessa forma. Esse exercício é muito bacana para você poder descobrir oportunidades escondidas. É o que eu estou te falando desde o início do vídeo, então aproveita. E agora tem um outro exercício, depois dessas respostas de perguntas aí, que eu quero que você faça também. Você se responde assim, primeira pergunta, o que é que eu faço muito bem? Ai, eu não sei, às vezes você se julga e você acha que não faz muita coisa boa, né? Por exemplo, eu sabia que eu fazia uma boa lasanha, mas eu comecei a perguntar para as pessoas, o que as pessoas elogiam em mim? E as pessoas falam, nossa, Joyce, não tem, lasanha melhor que a sua não existe. Então eu quero que você faça essa pergunta para você ou para mais pessoas que estão ao seu redor. O que você acha? Pergunta para a pessoa. O que você acha que eu faço muito bem feito? O que você acha que eu sou boa? Faz essa pergunta. E quando as pessoas começam a dizer, nossa, eu acho que você é boa nisso, eu acho que você tem um feeling para isso, eu acho que você é muito boa decoradora, muito boa organizadora, muito boa isso, vai anotando. Manda 3, 4 mensagens no celular ali e pergunta para as pessoas no que elas acham que você é boa, essas pessoas que te conhecem. Você vai se surpreender com as respostas que vêm aí. A outra coisa, você pensa e começa a fazer uma retrospectiva. Quais foram os últimos elogios que você teve? Ah, vamos pegar de janeiro para cá. Quais as pessoas, o que elas me elogiaram? Por que elas me elogiaram? Será que elas me elogiaram porque eu sou rápida, porque eu sou eficiente, que eu sou disciplinada? Qual é o meu elogio que veio? Pode ser que elogiaram até de você fazer um bom doce, um bom brigadeiro, não sei. Que elogio você recebeu? E anota tudo. Depois, o que a tua família, em especial, te procura quando ela diz assim, ah, eu quero que a Joyce faça isso porque ela faz muito bem. Então, por exemplo, ah, eu quero que a pessoa vá fazer uma organização no meu guarda-roupa. Aqui nós temos eu tenho uma sobrinha que ninguém ganha dela em organização, que é a Isabela. Que é um guarda-roupa bem organizado, chama a Isabela, percebe? Então ela é muito boa em organização. Ah, quem quer uma sala bem decorada, algo muito fino, muito requintado, chama a Jéssica. A Jéssica é boa nessas coisas de requinte e organização também. Então, cada uma, a gente sabe o que aquela faz de melhor, percebe? E você vai começar a separar essas informações e vai anotar ali. Então, eu tenho uma outra, me lembrei aqui que tem uma outra que a minha irmã, a maionese dela não tem para matar. A maionese dela é maravilhosa. Eu estou te trazendo ideias para você poder fazer isso aí no seu exercício, tá? Às vezes você tem o melhor, eu falo que o melhor estrogonofe de camarão é o da minha irmã Loi. Não existe melhor do que o dela. Outra coisa que ela faz muito bem, arroz à grega. Você come assim de joelhos, é muito bom. Então, eu já sei que se a Loi quisesse vender, hoje estivesse em apuros e ela quisesse só vender estrogonofe de camarão e arroz à grega, ela não ia passar fome, porque é muito bom. Não tem como você não gostar. Então, você vai buscando tudo isso. Às vezes você é muito boa, você é perfeita em fazer uma barra de calça, botões, eu não sei, alguma coisa na costura. Começa a perceber o que você faria. Outra coisa também, que às vezes a gente não se dá valor. Eu sou muito boa vendedora, eu amo vender e amo vender coisa cara. Então, será que você não tem um perfil bom de venda? Um perfil bom de comunicação? Um perfil bom de cuidador, de servir, sabe? De servir, de cuidar idosos, cuidar pessoas, cuidar crianças? Que tipo de problema você realmente resolve? Tem gente que resolve sim problemas e tem gente que tem muita habilidade incrível de mexer com as mãos, como eu tenho muita habilidade com as mãos. Tem outros que é de resolver problemas no servir, tem outros que é na comunicação. Qual é o tipo de servir ou habilidade ou conhecimento que você tem aí e que você sabe que é nato teu, ou que as pessoas, mesmo que você não dê muito valor, mas que as pessoas dizem que você é boa nisso? Anote tudo, isso é ouro para você.
para você poder identificar uma oportunidade aí. Por que que eu falo que é ouro? Porque às vezes a oportunidade, a riqueza, ela está escondida exatamente naquilo onde você considera muito comum e você não dá valor. É ali que está o ouro. Essa se chama a linha da sua excelência. Agora vem uma outra pergunta muito interessante que eu acho super importante isso. Cada uma dessas perguntas, do ladinho dela, você vai lá e se pergunta assim, eu gosto de fazer isso? E vai anotando sim, não, mais ou menos, sim, não, mais ou menos. Anota isso do lado. Eu gosto mesmo? Será que eu me sinto bem? Eu passo horas fazendo e não vejo o tempo passar? Eu quero que você identifique qual que você faria por horas e você nem vê o tempo passar, o dia passou e aquilo foi assim como se não tivesse feito. Essa você coloca uma baita, uma estrelinha ali. Olha, eu tô te dando exercício de mentoria aqui hoje, tá? Porque é maravilhoso esse exercício, eu quero realmente que você aproveite esse vídeo para fazer uso já no seu dia a dia desse exercício e descobrir algo, uma oportunidade aí para mudar aí os seus ganhos da sua vida. Por que que eu estou pedindo para você fazer essa pergunta se você gosta realmente disso? Porque não basta a gente só saber fazer, a gente precisa ter uma conexão com aquilo, a gente precisa saber que aquilo faz parte de você, parece que é uma coisa que está ali, ó, entranhada dentro de você, percebe? Não dá para fazer só porque eu vou ganhar dinheiro, não. Precisa ter uma conexão, é muito importante isso. Outra informação importante, né? Se pergunte se você teria disposição para aprender mais sobre isso que você escolheu ou que você marcou com uma estrela. Por que que eu estou te falando isso? Porque a gente precisa pensar o seguinte, e eu gosto de frisar isso também para você, que eu posso fazer só o que eu gosto, mas nós precisamos pensar que a gente não pode paralisar com aquilo. Eu preciso pensar que eu preciso evoluir, aprender mais e mais e mais, porque não é só se fazer o que se sabe, porque senão você vai ficar sempre daquele mesmo tamanho ali, senão você não vai conseguir ser além do que você já é, entende? Você precisa ter essa disponibilidade de aprender mais sobre o tema que você escolher. Se falar assim, eu gostaria de aprender, eu gostaria de me aprofundar nisso, aí sim, aí você vai ter prazer, dinheiro ao mesmo tempo, satisfação e você vai sim crescer, porque primeiro, estou fazendo aquilo que eu amo, que faz parte da minha essência, eu estou ajudando as pessoas a resolver o problema delas e eu estou trazendo dinheiro porque ele é a consequência disso tudo junto. Então, todas essas respostas, elas começam a revelar o que eu chamo a linha da excelência. Então, para fechar aqui, ó, o que que é importante? Quando você encontra algo que você faz muito bem, que você gosta de fazer, que você tem paixão e que outras pessoas ainda reconhecem o seu valor, ah, meu amigo, aqui tem uma oportunidade. Eu vou te falar, aqui tem a oportunidade de dinheiro. Então, façam esse exercício. E agora eu vou contar para vocês a minha história de como eu descobri isso. Lembra que eu falei há alguns minutos sobre a lasanha? Eu fazia lasanha muito bem e eu amo fazer lasanha. Eu gosto de fazer lasanha, eu passo horas fazendo lasanha, eu nem vejo. E eu sou muito chata com alguns processos na forma de fazer a lasanha. Inclusive, se vocês quiserem a receita, deixem aqui nos comentários. Quero a receita da lasanha, que daí eu vou mandar para vocês. Vai só se deixar nos comentários, tá? O que que acontece? Todo mundo falava dessa minha lasanha. E eu comecei a fazer lasanha, foi quando, naquela minha falência, depois das televisões, tudo, daí eu me mudei para uma outra cidade, aí eu comecei a fazer as lasanhas. Porque eu sabia que eu precisava de mais dinheiro, mas só que eu não fazia ideia de onde eu ia tirar dinheiro. E aí eu comecei, um dia eu fiz 6 lasanhas, e falei, eu vou oferecer para fulano, olha, eu vou fazer lasanha hoje, você quer lasanha já que você gostou tanto? Ah, eu quero, me faz 2. Liguei para uma amiga e falei, olha, eu vou fazer lasanha, você falou que gostou da minha lasanha, ah, me dá mais 2. Enfim, as 6 lasanhas que eu tinha feito, que era uma para mim também, eu acabei ficando sem, eu vendi as 6. Depois começou a vir mais outras encomendas. E eu comecei a vender lasanhas. Por quê? Porque eu utilizei esses 3 pilares que eu acabei de te falar ali. E esses momentos que eu
comecei a fazer lasanha, eu não estava nada bem. Eu estava preocupada, eu estava depressiva, eu estava recém saído da falência, eu chorava o dia inteiro, as crianças queriam colo, eu não conseguia dar colo, minha mãe me ajudava, minhas irmãs, mas eu estava muito mal, porque eu não aceitava a falência. E aí chegou um dia que, com esses pedidos, eu comecei a me animar um pouquinho, depois eu comecei a pensar, mas meus filhos precisam de mim, se eu ficar aqui chorando e reclamando, isso não vai me levar a lugar nenhum, só vou ficar pior. E eu comecei a realmente pensar que eu precisava fazer algo. E eu comecei a vender lasanha, depois eu lembrei que as pessoas gostavam muito do meu pé de moleque, eu comecei a fazer pé de moleque. Aí a minha mãe fazia uns palitinhos sequinhos, assim, que a gente cortava com a faca, fazia uma massa bem durinha, com orégano e... É simples, simples, uma massinha. E eu comecei a colocar dentro de saquinhos, e a gente recebia as vizinhas, ia tomar um chimarrão e servia aquele sequilho salgadinho. E eu comecei a fritar aqueles salgadinhos, colocar em saquinhos, amarrar, e comecei a oferecer junto com as lasanhas. E quando eu vi, eu estava vendendo mais palitinho salgado do que a própria lasanha, porque é igual você comer uma pipoca toda hora. E ali eu comecei a ver que o que eu oferecia para elas, eu vendia. Era pé de moleque, era palitinho salgado, era lasanha. E aí aquilo começou. Eu comecei a fazer mini cuequinha virada sequinha. Eu falei, nossa, gente, olha só, tudo que eu botava, vendia. Ali eu comecei a perceber que realmente eu tinha, sim, uma habilidade nas minhas mãos de que eu poderia fazer algo. Só que a história, eu vou terminar aqui, porque ela é longa, ao longo dos vídeos vou contando o restante. Eu me mudei de cidade e parei de fazer essas coisas, porque onde eu me mudei, eu levei, então era mais fácil para poder acompanhar as crianças, já que eu não tinha rede de apoio, as televisões e os jogos. E gelinho eu vendia nessa casa de jogos. Então eu parei de fazer e comecei a fazer, colocar as televisões. Por que eu estou contando para você aqui? Porque ao invés de ficar olhando e chorando e reclamando e olhando para a falta do que eu não tinha, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha estrutura, eu não tinha uma cozinha, eu não tinha isso, não tinha aquilo, eu simplesmente fui fazendo e fui encarando. E eu comecei, entende? Aqui está a diferença. Você precisa pegar algo e simplesmente fazer. E eu fiquei impressionada como isso aqui aparecia. Como isso aqui aparecia. Toda vez que eu entregava as coisas, eu entregava e recebia. Então o dinheiro, sim, eu não sabia de onde ia vir o dinheiro. Depois ele vinha. Quando menos eu esperava, eu tinha encomendas para fazer. E aí, se a gente voltar ali, pensar e falar sobre a lasanha, eu já tinha as panelas que eu usava em casa, eu tinha já os meus produtos de matéria-prima, eu tinha as pessoas que eu poderia oferecer, eu oferecia para gente estranha, eu pedia para as amigas, oferece para uma amiga que eu não conheço para que eu possa vender também, assim que eu comecei. Então, você vê que eu usei o recurso próprio que eu tinha ali. E eu não fui buscar algo novo, eu fui buscar aquilo que tinha aí dentro de mim, o conhecimento que eu já tinha, a matéria-prima que eu já tinha, a estrutura que eu já tinha, percebe? Então, eu não fiquei inventando coisas mirabolantes. E é isso que eu quero que você faça com você agora, porque talvez você não queira deixar o teu trabalho e não precisa deixar, mas talvez você queira só uma renda extra, talvez você queira só uma nova entrada de dinheiro. A gente tem que ter várias entradas de dinheiro quando a gente quer construir riqueza. Não dá para a gente ficar só com uma. Sabe que o americano, a média do americano, ele tem 5 rendas? Olha a nossa diferença. O americano tem 5 entradas de dinheiro diferentes na vida dele. Eles são ensinados a construir muitas rendas, muitos tipos de rendas diferentes. E a gente, a maioria, a gente não tem essa educação aqui. Outra pergunta interessante para você se fazer depois dessa etapa é perguntar: se eu tivesse que começar hoje, qual dessas eu poderia começar? Não pense naquilo que te falta, pense naquilo que você já tem, que já existe, sabe? Seja o teu conhecimento, seja alguma coisa que pode ser adaptado. Essas perguntas que você precisa fazer. Quem você pode ajudar? O que as pessoas estão buscando? O que você sabe de melhor para fazer? Como eu posso conseguir gratuitamente o que está me faltando? Por que eu falo para você essa pergunta, como eu posso conseguir gratuitamente o que está me faltando? Porque eu lembro que quando eu comecei a fazer coxinhas, antes de eu ter a padaria, eu não tinha uma panela grande, começou a aumentar minhas encomendas e eu não tinha uma panela grande para fazer esse número de coxinhas e eu emprestei de uma vizinha do meu segundo andar.
E quando eu consegui pagar, eu fui lá, devolvi a panela e eu tinha a minha panela, mas eu também emprestei, percebe? E tá tudo certo, se a pessoa não quer te emprestar, tá bom também, você vai para a próxima, mas na cara dura, vai lá e peça emprestado. Então eu quero fazer um desafio aqui com você. Coloque aí no papel todas essas perguntas, faça o seu mapeamento, mas sem você se julgar, sem você se diminuir, que eu não tenho, eu não consigo, não. Tira tudo isso de lado e só faz o exercício, porque talvez esse exercício que esteja faltando para você aí, para você ver uma oportunidade que você está procurando e que talvez esteja escondida aí naquilo que você nem percebe aí que existe, né? Que está aí dentro de você já. E se você quiser se aprofundar ainda mais, aqui embaixo eu vou deixar um link do meu curso Lucrando com Estratégia, que ali você vai ver que você vai encontrar também muitas oportunidades que você vai ver que dá para você aplicar no seu dia a dia e dá para você fazer uma grana. Porque eu vou te falar, eu gosto muito desse papelzinho azul aqui, ó. Muito. Desse aqui, ó, que é esverdeado e cinza, mais ainda. Quem não gosta, né? Mas quando você gosta, você aprende que ele é bom ter dinheiro, é muito bom a gente conseguir, mas para desfrutar ele com prazer, precisa ser nessa linha que eu te falei. Fazer porque você está resolvendo a vida de uma pessoa, ajudando uma pessoa, sabe? Que ele é só consequência e aí sim se torna prazeroso. E para encerrar, eu quero deixar ainda mais uma frase aqui para você. E a frase é o seguinte: às vezes não é uma falta de oportunidade, é falta de você enxergar aquilo que você já possui. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixe seu like, comenta, que assim você me ajuda a levar mais longe esse conteúdo e ajuda mais pessoas. Até o nosso próximo vídeo.